Meus queridos irmãos, uma boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos abrir nossas Bíblias em Êxodo, livro do Êxodo, do povo do Senhor, da saída do Egito, no capítulo 12. Êxodo, capítulo 12, a princípio, com a graça de Deus, nós vamos ler do verso 1 ao verso 13. Livro do Êxodo, capítulo 12, do verso 1 ao verso 13. Hoje à noite, se o Senhor nos permitir, nós estaremos pensando a respeito da ressurreição do Rei. Teremos uma breve palavra sobre a Páscoa, a maneira como ela foi instituída, a maneira como nós devemos entendê-la, a forma como nós devemos comemorá-la, e com a graça de Deus, o Senhor haverá de falar ao nosso coração. Páscoa, que significa, irmãos, passagem que nós fizemos do estado de pecado e de condenação na qual nós nos encontrávamos, e por meio da graça do Senhor, agora estamos em uma terra que manda leite e mel, guardados e protegidos pelo sangue do Cordeiro de Deus, que nos impede de sermos tragados pelo vingador, que procura, irmãos, aqueles que infelizmente não se arrependem dos seus pecados e por causa disso precisam derramar o seu próprio sangue para aplacar dessa forma a ira de Deus. Nós vamos pensar um pouco sobre isso hoje à noite, e eu creio que todos nós entenderemos o que esse rito significa. Portanto, em Êxodo capítulo 12, a partir do verso 1, nós temos assim: Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que eu comer. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis nada do animal cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que porém ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiveres. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Que o Senhor Deus possa procurar a sua palavra no nosso coração. Meus queridos irmãos, vamos orar um pouco mais em nome de Jesus. Amém? Senhor, nós te amamos com toda a força do nosso coração. Nós agradecemos a Ti pela belíssima oportunidade que tivemos de cantarmos esses louvores tão belos ao Teu santo e glorioso nome, ao tempo em que nós agora rogamos o Teu favor para que em graça e misericórdia, de uma maneira simples e objetiva, o Senhor possa nos fazer compreender esse texto tão precioso que se encontra diante de nós. É assim, ó Pai, que nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, a ressurreição do Rei, uma palavra sobre a Páscoa. No primeiro momento, nós vamos pensar sobre a instituição do rito, sobre a instituição da Páscoa, que é um tipo do sacrifício vicário de Cristo. A Páscoa, que foi instituída no período do legislador Moisés, em algum momento por volta do 17º século antes de Cristo, apontava para aquilo que aconteceria pelo menos 2000 anos depois,
quando na plenitude dos tempos, o Senhor Jesus viria para sangrar na cruz do Calvário por todos nós. Portanto, nós estaremos olhando para Êxodo capítulo 12, com o objetivo de compreendermos melhor aquilo que o Senhor Jesus fez por nós na cruz do Calvário, quando na sexta-feira ele morreu, mas no domingo pela manhã bem cedo, ele ressuscitou. E é isso que nós comemoramos, irmãos, a ressurreição do nosso Rei. Pois bem, nós olhamos para os versos 1 e 2 e nós temos, segundo as palavras de Moisés: disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. O primeiro mês do ano, em hebraico, chamava-se Abib, e ele compreendia o que no nosso calendário gregoriano seria algo entre os meses de março e abril. Segundo a palavra do Senhor, este mês, o mês de Abib, seria o principal dos meses, seria o primeiro mês do ano, o momento mais importante na vida, não apenas do judeu, mas de todos os demais seres humanos na face de todo o planeta Terra. E nós seguimos, verso 3: falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. A partir do verso 3, nós temos o Senhor Deus ensinando a Moisés como ele deveria, por sua vez, ensinar os filhos de Israel a preparar aquilo que nós chamaríamos de rito pascal. Aqui nós começamos a ter uma ideia da importância desse rito. Todos deveriam participar. Seria um rito que envolveria todo o Israel do Senhor. Pequenos, grandes, ricos, pobres, sem exceção. Quem se chamasse pelo nome do Senhor deveria se fazer presente para prestar reverência ao grande Rei. É a instituição de um rito solene, algo que de fato nós precisamos respeitar. E no nosso caso, que estamos sob a égide da graça, precisamos comemorar, nós precisamos nos alegrar. A seguir, o Senhor elenca para Moisés as características do cordeiro. Mas o que seriam essas características? O que elas significariam? Pois bem, a partir do verso 5 nós temos: o cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia desse mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Portanto, aqui nós temos como a Páscoa do Senhor deveria ser preparada. Em primeiro lugar, o cordeiro precisaria ser sem defeito. Aqui nós temos a ideia de perfeição, algo que Deus estaria propenso a aceitar, visto que Deus é santo. Nós sabemos que por conta da depravação do pecado, mesmo esse cordeiro não possuindo manchas ou mesmo defeitos, malformações, ainda assim, por conta de ser produto daquilo que aconteceu após a queda de Adão, ele estaria contaminado. Contudo, aqui nós devemos olhar para o símbolo. A ideia de um cordeiro sem manchas aponta para esse símbolo do que seria, grosso modo, a isenção do pecado. Sendo o cordeiro perfeito, ele apontaria para aquilo que de fato seria aceitável diante de Deus, o sacrifício perfeito. Contudo, é interessante que vocês atentem para o fato de que, mesmo o rito sendo instituído pelo Senhor, esse rito era precário. O que isso significa? Que esse rito aplacaria a ira de Deus meramente de uma forma momentânea. Por quê? Porque o cordeiro, mesmo tendo 1 ano, não possuindo manchas e sendo perfeito, era, no final das contas, imperfeito, porque era produto da terra, e a terra estava completamente corrompida, depravada. E bem assim, o próprio sacerdote também, por sua vez, era imperfeito. Dessa maneira, o rito seria um paliativo. O rito serviria para que Deus nos suportasse, até que finalmente o cordeiro perfeito surgisse para afastar de uma vez por todas
a santa e justa ira de Deus. Mas aqui nós temos o princípio sendo estabelecido. Vocês conseguem enxergar isso, irmãos? Amém? O cordeiro deveria ser sem defeito. O cordeiro precisava ser livre de manchas, que seria um símbolo do pecado. Ele precisaria ser livre de deformidades, que seria a ação do próprio pecado sobre a criação de Deus. Ele deveria ser um macho de 1 ano. Aqui nós temos a ideia de tempo estabelecido, algo que precisava ser planejado, preparado. Me parece que o objetivo de Deus era fazer com que o rito pascal impusesse à comunidade de Israel certa dose de empenho, certa dose de trabalho. Aqueles que dele participavam deveriam se esforçar e dessa maneira valorizar aquilo que eles estariam oferecendo a Deus. Se fazia necessário uma preparação, uma santa expectativa, até porque, convenhamos, encontrar um cordeiro todos os anos com essas características não era algo fácil. Se fazia necessário renunciar. Davi conseguiu aprender bem o que significa renunciar para tributar a Deus. Em dado momento da sua vida, Davi nos disse: eu não oferecerei ao Senhor meu Deus sacrifícios que não me custem nada. Portanto, o rito pascal nos ensina que aquilo que nós, irmãos, não conseguimos valorizar, Deus não está apto a receber. E é por isso que, dentre outras coisas, nós preservamos o domingo para servirmos ao nosso Deus. Não significa dizer que, se comparado aos demais dias, o domingo tem algo de especial, não. Mas nós estivemos pensando ao longo de todo o dia de hoje, que foi em uma manhã, num domingo semelhante a esse que nós experimentamos hoje, que o nosso Senhor ressuscitou. E após a ressurreição do Senhor, foi no domingo que a Igreja Apostólica passou a se reunir. Grosso modo, nós também olhamos para o Antigo Testamento e percebemos que, quando da instituição do sábado, a palavra que Moisés usa no Decálogo não é necessariamente o termo sábado, mas o termo descanso, o que aponta para o objetivo de Deus em separar um dia em que nós deixamos, pelo menos de uma maneira momentânea, o frenesi, a correria que é a nossa vida diária, para nos lembrarmos pouco mais do nosso Deus e gastarmos um tempo de qualidade com a nossa família, para subirmos juntos à casa do Senhor, irmãos. Algo que nos custe alguma coisa, algo que nós possamos valorizar, algo que o nosso Deus esteja inclinado a receber. O guardareis até o 14º dia deste mês. Ao que parece, o rito provavelmente cairia em algum momento entre os dias 15 de março e 21 de abril. E toda a congregação de Israel o imolaria no crepúsculo da tarde. No cenário cultural judaico, o cair da tarde seria mais ou menos o nosso princípio da noite aqui. Para o judeu, o dia terminava por volta das 18 horas. Isso vai depender de cultura, mas grosso modo era dessa maneira. Em outras palavras, a Páscoa teria início em algum momento do princípio da noite, ou seja, do cair da tarde. Após todo esse ensinamento, irmãos, toda essa preparação, todo esse tipo que apontaria para o Cordeiro Perfeito, que viria na plenitude dos tempos, agora finalmente nós chegamos à parte do sangue. Isso que de fato interessa para nós, o sangue que nos perdoa, o sangue que expia o nosso pecado, que apazigua a ira de Deus, que afasta de sobre nós toda a sua cólera. No verso 7, Moisés nos diz: tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, na casa em que o comerem. O sangue nos umbrais da porta aponta para o sangue da nova e eterna aliança em Cristo Jesus. Mas como isso acontece? Como ocorre essa dinâmica? Ora, esse sangue, irmãos, ele traz uma ideia de substituição. É por isso que se diz que a morte do Senhor Jesus foi uma morte vicária. O que isso significa? Significa que a morte do Senhor Jesus foi uma morte substitutiva. Entenda que os filhos de Israel também eram pecadores, sim ou não? Claro que sim, todos nós somos pecadores. O apóstolo Paulo nos prova isso em Romanos, capítulos 1, 2 e 3. Pois todos, nessa palavra pante, todo gênero humano, a exceção
Senhor Jesus estão incluídos. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Portanto, os primogênitos de Israel também estariam destinados à morte. Contudo, quando o anjo vingador se aproximasse da casa e observasse o sangue, ele entenderia que alguém ali já havia morrido. Aquela morte, portanto, substituiria a morte do primogênito judeu. Daí dizer-se que a morte de Cristo é uma morte vicária, leia-se substitutiva. É por isso que a palavra Páscoa significa passagem, passar por cima. A ideia é de que, de uma maneira pedagógica, viria o anjo do Senhor, e no momento em que ele estivesse para invadir aquela casa, ele veria o sangue. Meus irmãos, aqui nós temos uma clara ideia teológica do que significa imputar justiça. Perceba, o primogênito do judeu também era pecador. O sangue na porta não purificava necessariamente de maneira a o tornar isento de pecado. O sangue na porta significaria que alguém já havia morrido por ele, substituindo, ensinando que ele não precisaria morrer. É a mesma coisa que acontece conosco. Nós somos pecadores, mas da mesma maneira o sangue de Cristo é colocado sobre nós, e Deus não nos mata em sua ira, porque Deus nos imputa a justiça do seu Filho. É por isso que o Martinho Lutero dizia que nós éramos santos e pecadores ao mesmo tempo. Nós somos pecadores, é verdade, infelizmente, por um acidente, de uma maneira que não nos causa prazer. Todos os dias nós pecamos, mas o sangue de Cristo está sobre nós, e por causa disso Deus nos imputa a sua justiça. Aqui nós temos, irmãos, uma ideia perfeita do que significa a Páscoa do Senhor. Verso 8: naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que pode ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Nós temos alguns símbolos que são muito preciosos aqui. O primeiro deles são os pães asmos. Os pães ázimos apontam para a ausência de pecado. O sacrifício do Cordeiro não apenas nos livra do poder do pecado no momento em que nós somos perdoados. Ele também nos garante vida por toda a eternidade, no momento em que o pecado finalmente é ausente. E aqui nós voltamos àquela ideia de precariedade. Por que no Antigo Testamento esse rito, por mais solene que fosse, era precário? Porque ele precisava todos os anos ser repetido. Vocês conseguem ver isso, irmãos? Até que finalmente, na plenitude dos tempos, o João Batista, ele olha para o Senhor Jesus, no momento em que o Senhor se aproximava dele para ser batizado, e afirma categoricamente: este é o Cordeiro de Deus que retira o pecado do mundo. Quando esse Cordeiro morre, finalmente nós temos um sacrifício perfeito. Perfeito porque aquilo que é sacrificado é perfeito, e aquele que está sacrificando também é perfeito. É por causa disso que em Romanos capítulo 3, versos 26, o apóstolo Paulo diz que Deus é o justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Porque para que o sacrifício fosse perfeito, tanto aquele que sangra como aquele que executa a sentença deveriam ser perfeitos. E nós encontramos isso em Cristo, na maneira como ele se entrega por nós. Porque até do ponto de vista filosófico é impossível que Deus morra. Por que Jesus morre? Porque ele se deixou morrer. Evangelho de João, capítulo 10, teologia joanina belíssima, palavras do Todo-Poderoso: ninguém toma a minha vida de mim, eu espontaneamente a dou. Eu a dou porque eu tenho poder para dá-la e eu tenho poder para reavê-la, retomá-la. E este mandamento eu recebi do meu Pai. Nesse sentido, irmãos, após a morte do nosso Cordeiro Pascal, após a morte do nosso Senhor Jesus, nós não precisamos mais repetir cerimonialmente a Páscoa. Nós não temos mais que andar às voltas à procura de um cordeiro de um ano para substituir o nosso pecado e a beleza do nosso coração.
condenação, porque isso já foi feito de uma vez por todas. Então a ideia de santidade para nós é muito mais profunda e é muito mais bela. O que significariam as ervas amargas? As ervas amargas apontam para o sabor do pecado, para o poder que o pecado tem de nos tornar amargos, amargurados, desafeiçoados. Um símbolo muito interessante acontece por ocasião do bezerro de ouro. Vocês lembram do bezerro de ouro? Pois bem, quando finalmente Moisés desceu da montanha e percebeu que o seu irmão Arão, infelizmente, não havia reunido condições de conduzir o povo do Senhor e havia cedido à sua pressão, preparando aquele bezerro de ouro, o que foi que Moisés ordenou fazer? Moisés destruiu o bezerro, ele o tornou em pó, e ele pediu para que o pó daquele bezerro de ouro fosse lançado nas águas, e depois ele mandou o povo beber, para que o povo sentisse o sabor da idolatria, quão amargo, quão vil, quão destruidor ele é. As ervas amargas possuem essa conotação, para nos lembrar, irmãos, de onde nós saímos, o que foi feito por nós e quem nós somos. Não é fantástico? Nós não podemos deixar nada desse cordeiro até pela manhã. O sacrifício teria que ser limpo, ele teria que ser perfeito, assim como o único, perfeito, suficiente e eficaz foi o sacrifício do Senhor Jesus. Único, perfeito, suficiente e eficaz, de uma vez por todas. Todos aqueles que o Pai confiou ao Filho, no momento em que Jesus se esvaiu em sangue por eles, foram naquele momento perdoados. Todos aqueles que foram comprados por Cristo na cruz do Calvário, ao longo das gerações que porventura ainda se vierem, e logicamente aqueles que já nos antecederam, nas gerações que viveram antes de nós, todos esses, em dado momento das suas vidas, precisarão atender de maneira afirmativa à oferta do Evangelho, porque o sacrifício de Cristo foi suficiente, porque o sacrifício de Cristo foi perfeito, porque o sacrifício de Cristo foi eficaz, porque o Cordeiro de Deus precisa receber a recompensa pelo seu sacrifício. Nenhum desses haverão de se perder. Pois bem, verso 11: desta maneira o comereis, lombo cingido, sandálias nos pés, cajado na mão, comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. Aqui nós temos um símbolo belíssimo. O povo se encontrava no Egito, o que aponta para a escravidão, para a autoridade de um ditador que pesa a sua mão sobre nós. No nosso caso, irmãos, o nosso Egito seria o mundo que jaz no maligno, e a autoridade seria do Perasmóis, do ditador das nossas vidas, que nos usava como que marionetes, fazendo com que nós procurássemos satisfação em coisas, em pessoas e ambientes onde nós jamais encontraríamos. Nós achávamos que estávamos no controle das nossas vidas, achávamos que éramos os capitães das nossas almas e não sabíamos que éramos pobres, cegos, miseráveis e que estávamos nus, porque estávamos destituídos das alianças da promessa, porque não tínhamos esperança e vivíamos sem Deus no mundo. Quão miserável é a vida de um homem que ainda não reconhece Jesus como o suficiente Salvador das suas vidas. Mas agora, por meio do sacrifício do Cordeiro, finalmente o povo deixaria o Egito. E é por isso que eles precisavam estar preparados, lombos cingidos, sandálias nas mãos, cajado no pé, ou sandálias nos pés, cajado na mão, irmãos. Para não inverter aqui é onde os fatores alteram o produto, né? A ideia é que eles precisavam estar prontos para sair, para serem transportados. É um versículo que resume bem a ideia de Páscoa, a ideia de saída, a ideia de passagem. Isso aconteceu conosco no momento em que nós fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. No momento em que nós estivemos ali, irmãos, com o nosso próprio Cordeiro Pascal, apaziguando a ira de Deus. Portanto, a saída do Egito significa o começo de uma jornada com Cristo. E o apóstolo Paulo, ele apreende muito bem essa ideia quando escreve primeiro aos Coríntios, lá no capítulo 5.
Paulo está fazendo uma leitura muito precisa do que nós encontramos em Êxodo capítulo 2. 1 Coríntios capítulo 5, o apóstolo Paulo diz: não é boa a vossa jactância. É uma palavra antiga que a revista e atualizada usa. E é por isso que eu gosto da revista e atualizada, irmãos. Você não leria jactância em qualquer outro livro, senão na revista e atualizada, não é? Não é bom o vosso orgulho, a vossa altivez. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Expurgai o fermento velho, para que sejais massa nova, assim como sois sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, já foi sacrificado, pelo que celebremos a festa, não com fermento velho, nem com fermento da malícia e da corrupção, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. O que nós aprendemos? Na Páscoa, devemos nos lembrar que as antigas práticas pecaminosas, que o apóstolo Paulo chama de fermento velho, ficaram para trás, no Egito, e que agora nós precisamos privilegiar uma novidade de vida que luta para ser isenta do pecado. Nós sabemos que uma vez que compreendemos o que significa a morte do Cordeiro Pascal, a morte do Senhor Jesus, que nós deixamos a vida de pecado para trás. Ora, não é esse o símbolo que está por trás do sacramento do batismo? O que significa o batismo? Arrependimento de pecados para uma novidade de vida. Portanto, nós devemos deixar o fermento da maldade e da malícia para trás, para privilegiar uma novidade de vida, para a maior glória de Deus. Se você, meu irmão precioso, que se encontra hoje à noite aqui, e que assim como eu se emocionou com tudo isso que foi cantado pelos nossos irmãos, ainda vive nas antigas práticas do pecado, o sacrifício do Cordeiro não significou nada para você, porque você ainda permanece no Egito. E é justamente por isso que é importante nós separarmos esse domingo pascal, para finalmente tentarmos compreender se de fato apreendemos em toda a sua essência o que significou Jesus sangrar na cruz das 9 horas da manhã até as 3 horas da tarde. Meus irmãos, um coelho de chocolate, um ovo de chocolate jamais reunirá condições de aplacar tudo aquilo que Cristo conquistou no Calvário. O problema não está em comer chocolate, irmãos. Isso é bobagem, isso é cultura, é aquecimento comercial. Nós somos pessoas inteligentes, nós sabemos disso. O problema é não compreender o que significou todo aquele sangue. O problema é substituir o cordeiro que sangra das 9 às 3 da tarde por um animalzinho que serve tão somente para aquecer as vendas comerciais. Mas eu quero acreditar que hoje à noite você vai sair daqui ciente de tudo aquilo que o Filho de Deus fez por você na cruz. Amém. Portanto, nós devemos privilegiar uma vida de santidade, porque o preço foi muito alto. Verso 12: naquela noite passarei pela terra do Egito, ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais, executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Como o verso 12 termina: eu sou o Senhor. Passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os... Ele está dizendo aqui apenas os primogênitos do Egito? Como ele diz? Todos os primogênitos. Por que todos os primogênitos? Porque a ordem havia sido bastante clara. No momento em que você tomar do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, nesse momento você certamente morrerá. Qual a consequência? Ezequiel 18:4. Eis que todas as almas pertencem a mim pertence a alma do Pai, a mim pertence a alma do Filho, diz o Senhor, mas a alma que pecar, essa morrerá. Quem virou alvo da santa e justa ira de Deus após o pecado? Romanos capítulo 3, verso 23. Pois todos e carentes estão. Qual a solução? A solução é simples.
o pecador deve morrer. Para que Deus satisfaça a sua justiça, o pecador precisa morrer. Meus irmãos, só há perdão de pecados se houver derramamento de sangue. Onde é que se encontra toda a beleza da nossa amada teologia? Por que é que Romanos é um documento tão festejado? Porque Romanos nos responde a seguinte pergunta: como Deus pode perdoar um pecador sem sacrificar a sua justiça? Resposta: Deus perdoa o pecador sem sacrificar a sua justiça na morte do Filho. Jesus é o Cordeiro que sangra. É o sangue dele que é colocado diante de nós, para que o vingador não nos mate. Agora nós olhamos para esse texto: passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos. Executarei juízo sobre os deuses do Egito, porque os filhos de Israel não morreram, porque o sangue fazia a expiação, porque o sangue fazia a substituição. E o que significa expiar? É um outro verbo que às vezes os irmãos têm dificuldade de compreender. Expiar significa acalmar. Acalmar um Deus que se encontra irado, um Deus que precisa satisfazer a sua justiça, um Deus que precisa equilibrar a balança. E quando finalmente ele equilibra essa balança, matando o pecador, porque o pecador merece morrer, o salário do pecado é a morte. No momento em que ele vem para ser esse vingador do sangue, para cobrar essa dívida, a qual nós não podemos pagar, sem que com isso venhamos morrer e passar toda a eternidade no inferno, nesse momento entra a beleza da morte do Filho, que nos substitui. E quando isso acontece, o Deus de Israel é privilegiado e reverenciado, ao tempo em que os outros deuses, tanto do Egito como todos os demais, estão envergonhados. Porque quando os filhos de Israel não morrem e todos os primogênitos do Egito morrem, em outras palavras, o que Deus está dizendo é que só há um Deus, um único e verdadeiro Deus, que tem poder para salvar. E quem é esse Deus, irmãos? É o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes, quando eu vir o sangue. Olha a palavra Páscoa aparecendo mais uma vez no verso 13: passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. O sangue vos será por sinal. Meus irmãos, olhem para mim nesse momento. Esse é o momento, olhe para o pastor. Muito em breve, a mesma coisa acontecerá. A conta será cobrada. O Senhor retornará. Todos aqueles que não estiverem protegidos pelo sangue morrerão. Assim como foi nos dias de Moisés, onde as pessoas casavam e davam-se em casamento, comiam e bebiam, não fazendo qualquer caso de Deus, até que finalmente choveu sobre a terra. E eles estavam fora da arca, que é um tipo para Jesus. Quem estava dentro da arca morreu. Quem estava protegido pelo sangue morreu. Meu irmão precioso que se encontra nessa igreja lotada, você precisa ter a certeza absoluta que você está protegido pelo sangue. Porque se você não estiver protegido pelo sangue, é o seu próprio sangue que será derramado. Porque a alma que pecar, essa morrerá. Creio que vocês entenderam o que significa substituição, sim ou não? Entenderam o que significa expiação, sim ou não? Então nós podemos avançar. Chegamos ao ponto de que a Páscoa é sim uma atitude de fé. Eu tentei provar para você que você precisa estar coberto pelo sangue. Estar coberto pelo sangue aponta para uma palavra teológica que se chama propiciação. É a ideia de ter os seus pecados cobertos. Porque o sacerdote derramava o sangue sobre a tampa do propiciatório, sobre os querubins que guarneciam os 10 mandamentos,
para cumprir a ira de Deus personificada pela lei. E hoje nós recebemos isso, meus irmãos, por meio da fé. Por meio da fé. Então vamos olhar para o verso 14, que diz assim: este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor nas vossas gerações, e o celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães asmos, logo ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, porque quem comer coisa levedada, desde o primeiro dia até o 7º, essa pessoa será eliminada de Israel. Ao primeiro dia haverá para vós santa assembleia, também ao 7º dia tereis santa assembleia, nenhuma obra se fará nele, exceto o que diz respeito ao comer, somente isso podereis fazer. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque nesse mesmo dia tirei vossas hostes da terra do Egito, portanto guardareis esse dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. Desde o dia 14 do primeiro mês à tarde, comereis pães asmos até a tarde do dia 21 do mesmo mês. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel, tanto o peregrino como o natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis, em todas as vossas habitações comereis pães ázimos. Apenas aqueles que acreditarão na cruz viverão por ela. Moisés diz: esse dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade perpétua ao Senhor nas vossas gerações, pelos séculos dos séculos. Eu quero fazer uma pergunta, e eu tenho certeza que vocês saberão responder. Uma pergunta meramente retórica. Se em uma das casas de Israel alguém não tivesse depositado confiança na palavra do Senhor e não tivesse ensanguentado aquela porta, o que aconteceria com o primogênito daquela família? O símbolo é o mesmo, irmãos. O que acontecerá com todo aquele que não acreditar no sangue que foi derramado por Jesus? A ideia é a mesma. O apóstolo Paulo, que foi um teólogo brilhante, na minha maneira de ver, o apóstolo Paulo foi o maior teólogo que a igreja já produziu. Ele diz em 1 Coríntios capítulo 15, é o capítulo dourado da ressurreição. Palavras do apóstolo: ora, 1 Coríntios capítulo 15, verso 1: eu vos lembro, irmãos, o evangelho que já vos anunciei, o qual vocês já receberam e no qual vocês devem perseverar, pelo qual também sois salvos, se é que conservai tal como eu vos o anunciei, se é que vocês de fato acreditaram nele, porque primeiramente vos entreguei o que eu também recebi. Perceba, 1 Coríntios 15, 3, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras. Jesus morreu pelo seu pecado para que você não tenha que morrer. Mas se você não se apropriar do sacrifício dele por meio da fé, então o seu próprio sangue terá que ser derramado. Isso significa Páscoa, a maneira como a ira de Deus passa de sobre nós e é transferida para a pessoa do Filho. Deus não pode ser burlado, Deus não pode ser enganado. Para que a ira dele seja satisfeita, alguém tem que morrer. Então, meu irmão, na minha maneira de ver, a conta é elementar. Vamos nos apropriar de Cristo e confiar no sacrifício dele, para que nós não tenhamos que derramar o nosso próprio sangue e depois ainda sermos condenados a toda uma eternidade de alienação para com o nosso Deus. É por isso que no verso 15 até o verso 20, a ideia de que não poderia haver fermento na casa dos israelitas é tão duramente enfatizada. O fermento aponta para o pecado, para a permanência da ira, para a permanência da justiça, para a permanência do braço estendido de Deus que nos arrasta, irmãos, em condenação até as profundezas do inferno. Deus foi enfático quando declarava o rito a Moisés: Moisés, nesse ponto não pode haver dúvida. Eu quero que você ensine isso da maneira mais clara possível. 7 dias antes esse povo terá que se consagrar. Desde o primeiro dia até o último, eles não poderão tocar em
bombardeados, com o evangelho diluído, ameno, enfraquecido, que às vezes nós, irmãos, não conseguimos concatenar bem as ideias e não conseguimos entender o que de fato é graça. As pessoas acham que Deus é um ser que pode ser convencido pelo jeitinho brasileiro, que nos 47 minutos do segundo tempo nós podemos usar de algum artifício para ludibriá-lo. Nós não temos ideia de quão santo esse Deus é, e de quão justo, e de quão irado Ele está. Graça aponta para o inocente que morre, não para uma santidade que é burlada. Quando é que Deus é gracioso? Quando Ele prefere matar uma pessoa para substituir você. Essa é sendo a justiça dele. Portanto, não confunda aqui os argumentos teológicos. Deus é santo e santo e santo. Que no momento que Ele finalmente retorne para buscar a sua igreja, Ele não encontre qualquer pecado em nós. Verso 21, e nós encerramos. Chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel e lhes disse: escolhei e tomai cordeiro segundo as vossas famílias e molai a Páscoa. Tomai um molho de ísopo, molhai no sangue que estiver na bacia e marcai a verga da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós, você gosta de grifar sua Bíblia, meu irmão, está aí a oportunidade. Pinte, rabisque, faça um ponto de cruz. Não perca essa frase. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã. Você não pode estar fora desse sangue, meu irmão. Não corra esse risco. Porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, olha a palavra Páscoa aparecendo mais uma vez. Passará o Senhor aquela porta e não permitirá ao destruidor. Destruidor com D minúsculo, né? Não é destruidor com D minúsculo? Sempre que a gente encontra assim uma palavra com a letrinha maiúscula, aponta para alguém que tem autoridade, não é? Quem é que está exercendo justiça aí, irmãos? Quem é o destruidor? É esse aí o Deus da graça. É esse aí o Deus de amor. É esse aí o Deus que é santo. Amor, é claro que há. A graça, é claro que há. Onde? Dentro da casa onde há o sangue. Fora da casa onde não há sangue, o que é que há? Ira. Justiça, mão poderosa. E ele continua: guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para vossos filhos, para todos sempre. E quando vocês estiverem na terra que o Senhor vosso Deus lhes tem prometido, observem esse rito. E quando vossos filhos vos perguntarem o que significa a Páscoa, vocês vão dizer: é época de chocolate. Não, versículo 27, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima da casa dos filhos de Israel no Egito, quando ele feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. O que nós precisamos dizer para os nossos filhos, irmãos? Que da forma como há tantos séculos atrás, tantas e tantas pessoas morreram porque não acreditaram na palavra de um Deus que é santo, da mesma forma, quando Ele voltar para buscar a sua igreja, muitas pessoas preciosas também pagarão um preço altíssimo, porque não depositaram confiança no sangue do Cordeiro, que nos livra da ira de Deus. Que nos livra da ira de Deus. Como essa história termina, irmãos? Essa história termina em uma sexta-feira, quando das 9 horas da manhã até as 3 horas da tarde, Jesus sangrou por nós. Um cordeiro sem mancha. Jesus nunca cometeu pecado. Dolo algum jamais se encontrou em seus lábios. Um cordeiro sem defeito. Jesus não teve um único dos seus ossos quebrados. Morreu afogado, sem conseguir respirar por conta dos seus fluidos corporais.
ele foi sepultado em um sepulcro novo, em uma sexta-feira à noite, e por 3 longos dias, toda a beleza do universo esteve sepultada, mas ao terceiro dia, ele ressuscitou, e ele virá, e ele voltará, não mais como o cordeiro que sangra, mas como o poderosíssimo Pantocrator dos gregos, o Senhor de todo o universo, o governador do mundo inteiro. E ele virá para nos julgar, irmãos, com a palavra que sairá da sua boca. E o julgamento será terrível e simples, porque aqueles que estiverem cobertos pelo sangue, estes serão colocados à sua direita. Aqueles que infelizmente não estiverem cobertos pelo sangue, estes serão colocados à sua esquerda. Como eu gostaria de terminar? Eu gostaria de terminar implorando a você, que talvez tenha entrado hoje à noite aqui, sem nunca ter ouvido da maneira como você ouviu, o que significou a morte de Jesus na cruz. Como é que ela foi simbolizada no Antigo Testamento, em Êxodo capítulo 12, como foi que ela se cumpriu no Novo Testamento, com a morte do Senhor Jesus, e como esse sangue é de vital importância para nós que somos seres humanos pecadores, que não temos como aplacar a ira de Deus, que não temos como pagar a nossa própria dívida, que não temos como voltar a ter um relacionamento com Ele. Se eu, Jamerson, morrer, nada demais acontece, porque eu devo morrer, eu sou o pecador. Mas além de morrer fisicamente, quando Jesus retornar, a Bíblia nos diz que o meu corpo que morreu fisicamente ressuscitará, e a minha alma será mais uma vez unida a Ele, e eu vou ter que prestar contas agora do que eu fiz com a minha vida. E a palavra me assegura que basta um único pecado para que nesse momento eu esteja à esquerda de Deus. E se isso acontecer, irmãos, eu não vou ter argumentos, porque a lei é clara, ela é inafastável. O salário do pecado é a morte, mas essa palavra morte engloba a morte física e também a morte espiritual. Em Apocalipse capítulo 20, versículo 10, o Senhor nos diz o que significa morrer espiritualmente. Morrer espiritualmente é ser lançado do lago que arde com fogo e enxofre, preparado para o diabo, a besta e o falso profeta, onde eles serão atormentados pelos séculos dos séculos. Mas aqueles que se apropriarem por meio da fé do sacrifício de Jesus, aqueles que por meio da pregação do Evangelho conseguirem enxergar as marcas dos cravos em suas mãos e em seus pés, aqueles que por meio da pregação do Evangelho conseguirem ver a coroa de espinhos que destruiu a sua cabeça, a lança que abriu o seu lado, a poça de sangue enorme que ficou aos pés da cruz, aqueles que por meio do Evangelho conseguirem visualizar essa cena e se apropriarem dela dizendo: isto foi por mim, Ele pagou o que eu devia e afastou a ira que pairava sobre mim. Aqueles que conseguirem, irmãos, realizar isso por meio da fé, estes estarão perdoados, porque não deverão absolutamente nada, porque a ira de Deus será nesse momento afastada, e todos os seus pecados, desde os pecados do passado, aquilo que porventura tem acontecido no mesmo dia da conversão, e até os pecados que infelizmente ainda acontecerão, todos eles estarão perdoados. E agora, meu irmão, você que vivia destituído das alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo, agora você é família de Deus, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Cristo Jesus a pedra angular da sua vida, e uma nova história será escrita.
E você finalmente experimentará uma paz que excede todo entendimento. E agora você não mais temerá o retorno de Jesus. Pelo contrário, agora você está preparado e pode dizer a plenos pulmões: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E quando Ele vier, irmãos, nós comemoraremos a Páscoa por toda a eternidade. Será a nossa última passagem do plano físico para o plano espiritual. Glorioso, imarcessível, preparado no céu para nós outros.